santidade vem, é ser sentado do lado do irmão na igreja, que é difícil. Não tem? Tem uns irmãozinhos na igreja que são difíceis. Tem uns irmãos que estão rindo aí, que sabe o que eu estou falando. Tem irmão na igreja que é difícil. E a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, pedra não é tijolo. Tijolo, quem constrói aqui? Tijolo não é fácil construir uma parede de tijolo. A gente põe tudo quadradinho, você vai encaixando, você só dá uma medidinha daqui, outra dali, faz o nível e vai embora. A parede desenvolve. Mas uma parede de pedra é fácil de fazer? Você pega uma pedra e põe ali. Não, essa não encaixa. Aí você tira a pedra. Aí você busca outra e põe ali. Essa também não encaixa. Aí você vai lá. Aí, para você fazer um pedaço de muro desse tamanho, você já empilhou um monte de pedra desse tamanho aqui do lado. E não encaixou. Aí chega uma hora que você fala, na verdade, não tem nenhuma pedra que encaixa. Aí o que você tem que fazer com a pedra? Não vai. Você vai pulindo. E a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Pedras vivas. Porque pedra morta, quando você corta, grita. Mas pedra viva, quando corta, pula. Pedra viva, quando a gente corta, reage. Pedra viva, quando a gente corta, reclama. Quando alguém chama a tua atenção, você gosta. Gosta de ser chamado a atenção. Porque pedra viva, quando precisa ser polida, mas nós somos chamados a construir uma igreja de pedras vivas. E a santidade é no exercício. E é isso, é na convivência. Por isso que a igreja precisa se reunir. Sabe por quê? Porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e a gente vai se completar. Mas nesse trabalho agora de construção, eu vou te incomodar, você vai me incomodar. Que nem quando eu incomodei o Bruno. O Bruno lá, quando eu incomodei ele, o que ele fez? Ele vai para o seu lugar. Você está no lugar errado. Você não mandou eu ficar aqui? Vai para o seu lugar. Pedra é viva, pedra reclama. Ele não voou. Aí deixa eu sair, aqui não é meu lugar. Deixa eu ir para lá. É assim. Se eu sou uma pessoa sem maturidade, ele entra, você reclamando, ou falando mal dele, aquele irmãozinho, né? Ou é como, né? Pastor não chora assim, mas ele tem outro tipo de atitude, né? Porque os pastores, né, que não são maduros, ele vai falar aqui, irmão rebelde. 3 meses de banco. Vai no bar. E aí, gente, eu te pus aí, agora você tá falando pra me sair daí? Tira de comunhão. Tira de comunhão. Que autoridade é essa? Não vai chorar, mas vai reagir do jeito. Maturidade. Esforço, tem que haver uma condição melhor. A gente tem que ir para frente, a gente tem que correr, a gente tem que procurar. Né? Mas procurar porque ele diz aí, porque essa condição melhor, que condição melhor é essa? Né? Ele diz aí no versículo 12 no final, para que podereis alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Jesus. Para que você foi alcançado por Jesus? Você sabe? Você sabe para que você foi alcançado por Jesus? Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Olha por que a gente foi alcançado por Jesus. Aqui ele diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre usa esse versículo fora daqui da passagem, não é verdade? Os irmãos não usam isso, não. Né? Todas as coisas, né, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mas a palavra não para aí, ele continua. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre
muitos. Então, para que nós fomos chamados? Para que nós fomos escolhidos? Aqui ele usa a palavra predestinação. O crente morre de medo dessa palavra. Está falando de predestinação. A palavra está falando de predestinação aqui, né? Mas não está falando da predestinação em relação à salvação. Está falando da predestinação segundo o quê? O propósito que ele tem sobre a nossa vida. Nós fomos de antemão, ou seja, pela presciência de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus, ele já ordenou que nós, que somos santos em Cristo Jesus, estamos predestinados a chegar aonde? A perfeição, né? Para que a gente seja, o que é que está escrito aqui? Segundo a imagem de seu Filho. Nós fomos chamados para sermos iguais a... Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Nós somos chamados para ser como Jesus. Nós somos chamados para ser a imagem de Cristo Jesus. Ele nos chama, né, ao Evangelho com o propósito de que nós venhamos a ser santos como Ele é santo. Então, ele já, de antemão, ele disse que todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo vai ser o quê? Santo. Não, salvo você já é, você já creu, você já é. Mas todo aquele que agora foi salvo, ele vai ser o quê? Santo. Perfeito. Perfeito nas mãos de Jesus. Você já foi chamado para chegar a esse momento de perfeição na sua vida. Pode ir para o terceiro ponto, terceiro princípio que nós temos aqui. Estar concentrado para conseguir alcançar uma condição melhor, uma melhor condição. Significa que maturidade espiritual requer o quê? Foco. Né? A palavra de Deus, ela fala constantemente a respeito de foco. Em vários lugares a palavra diz assim: ele usa muito essa expressão, ou seja, a palavra de Deus focaliza, e o crente ele precisa ter foco, ele não pode estar dando tiro para todo lado, ele não pode andar que nem anda, né, o perdido, tá assim, você já andou perdido? Quando a gente, né, quando a gente chegou no Brasil aqui, você anda igual uma pessoa perdida, né, você não sabe onde ir, você fica assim, perdidinho. Se alguém não foi te buscar, se alguém te buscou também, você fica assim, onde é que eu estou? Aí você fala assim, se me soltar aqui agora, eu choro. Eu choro, eu não sei para onde eu estou indo, eu não conheço nada, a gente anda igual um perdido, você não tem foco. Agora, quando você sabe para onde você está indo, você conhece o caminho, você focaliza, né? Quem aqui fez a mesma rota há muitos anos e às vezes quando passa para passear por aquele caminho que ele vai para o trabalho, começa a descobrir coisas que em anos ele nunca tinha visto? Alguém já teve essa experiência? É normal. A gente, quando vai para o trabalho, a gente tem um foco. Você está pensando no trabalho, você sabe o caminho e você vai. Um dia você vai para passear, você passa na mesma rota. Você fala assim, esse é o caminho da rota. Mas aí você começa a olhar para o lado, você olha para o outro, você começa a olhar, eu não sabia que tinha isso aqui. Aí você passa ali, olha, tem esse outro negócio aqui. Você começa a descobrir o caminho. Por quê? Porque você tinha o quê? Um foco. E a vida cristã, a santidade, precisa ser o quê? O nosso foco. O foco de um crente é a santidade, querido. O foco do crente é ser como o Senhor Jesus. O foco do crente é andar como Ele andou. Nós temos que ter um foco. Está cheio de gente desfocalizada. Tem gente que está na igreja preocupada com qual ministério vai exercer. Não, preocupe ser santo, porque sendo santo o Senhor vai te usar aonde for necessário. Tem gente focalizada numa posição. Não, eu quero ser aquilo na igreja. Foca na santidade de Jesus Cristo. Cresce em santidade que você vai ser usado. E talvez alcançar até um lugar maior do que aquele que você esperava. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar num púlpito pregando. Eu, o dia que me converti, né, eu falei assim, meu negócio é o louvor. Vou tocar louvor. Fui lá, comprei guitarra, comprei meu instrumento, comecei a tocar louvor. Eu nunca imaginei. Meu foco estava em outras coisas. Né? E chegou um momento que eu comecei a me focalizar no Senhor. Quando a minha vida se tornou para o foco do Senhor Jesus, Ele começou a falar comigo de uma maneira muito íntima e Ele começou a me mostrar aonde Ele me queria. Eu descobri que o louvor não era o lugar onde Ele me queria. E quando Ele revelou para mim que eu ia ser pastor, eu ri. Eu falei, não pode. Porque a minha esposa falava, você vai ser um pastor. Muita gente me conhecia e falava, você vai ser um pastor. E eu ri, eu falava, porque eu sou piloto de corrida, eu era piloto de corrida, né? Eu corria, né? Eu ia para as pistas de corrida, lá eu fazia culto com o pessoal, a gente lia a Bíblia, orava. Eu falei, tá bem, estou indo, estou fazendo, tá bem. Né? Eu era esportista, falei, eu vou ser piloto, eu sou dentista, eu sou piloto, eu não vou ser pastor, você está doido da cabeça?
Né? Se você soubesse o que eu fazia com os crentes quando era menino, ó, já contei aqui para alguns, né? Na frente da minha casa tinha uma tenda assim, de circo, assim, reunia a igreja quadrangular, né? E aí né, começava aquele louvor, o culto no domingão lá, a meninada subia, eu morava num prédio 3 andares em frente, assim, a gente subia meninada e juntava a semana inteira balão com xixi para jogar em cima da igreja. Eu acho que por isso que eu converti, aquele povo orou demais comigo. Aquele povo acho que orou tanto por aqueles meninos que eu acho que todos nós, eu não tenho mais contato, mas o Senhor deve ter alcançado todos, porque aquele povo orou demais, viu? Porque estava lá adorando a Deus, descia o xixi. Passava a semana meu irmão, Deus tem um plano dele, Deus tem um plano dele, misericórdia. A última coisa na minha vida é que um dia eu ia estar aqui fazendo isso. Mas quando o nosso foco muda da nossa vida para a vida de Cristo, quando o nosso foco é Jesus, Ele faz a vontade dEle. E você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Ele tem um propósito para as nossas vidas, mas nós precisamos estar focalizados. Só um exemplo rápido aqui, quando eu era piloto de corrida, eu corri aqui nos Estados Unidos, e era uma das minhas paixões, meu pai foi piloto, a gente foi envolvido com isso, né? Eu conheci os pilotos, o Ayrton Senna foi piloto da fábrica do meu pai quando era menino. Eu tinha paixão, né? Eu gosto ainda muito de corrida, essas coisas, e quando eu comecei a correr, eu comecei a me desenvolver. Nas primeiras corridas, lógico que eu não ganhei, mas depois chegou um momento em que eu fui me esforçando, buscando uma condição melhor, eu fui me focando e eu comecei a ganhar a corrida. A primeira vez que eu ganhei uma corrida foi 25 de agosto de 2002. E a partir dali, praticamente eu nunca mais deixei de ganhar a corrida. Eu ganhava quase todas as corridas que eu corria, né? Fui campeão aqui nos Estados Unidos, então eu ganhei várias corridas. E as pessoas vinham e perguntavam, ela falou, você é novo, né? Não tem muito tempo que você começou, como é que você, né? As pessoas que vinham conversar, como é que você desenvolveu rápido? O que é que te faz passar os outros carros com tanta facilidade? E eu lembro que eu falava, foco, a gente tem que ter foco. Né? Eu lembro que os pilotos eles iam para a pista para treinar, saíam tudo que não doido. Cada um pegava seu carro, ia para a pista e queria cada um andar mais rápido que o outro. Eu pegava meu carro, saía devagarzinho e esperava ele passar. Aí eu ia andando atrás de cada piloto. Aí eu ia conhecendo onde aquele cara fazia curva bem, onde ele não fazia bem, eu ia anotando. No meu volante eu tinha um papelzinho e ficava anotando. Número tal. Ele é ruim na curva 3 e na curva 4. Eu anotava. Número tal. E eu com foco. Quando eu entrava na corrida, eu sabia onde eu ia passar e eu tinha tempo. Onde eu sabia que ele era ruim, eu falava, eu tenho que ser melhor. E eu tinha que aprender. E eu fui me desenvolvendo, eu fui conhecendo os meus oponentes. E as minhas últimas corridas, né, que eu fiz, a Priscila participou várias vezes, a maioria das corridas que eu fiz, eu ganhava às vezes com mais de uma volta de diferença até para o segundo lugar, eu chegava a dar uma volta, porque eu sabia aonde ir. E aí eles paravam, pediam investigação do meu carro para ver se tinha alguma coisa errada no motor, para ver se não tinha nada. Não, foco, porque o foco faz isso. Um atleta que ganha é um atleta focalizado, uma pessoa bem sucedida na vida é uma pessoa que tem foco naquilo que faz. Você que tem uma companhia, se você é bem sucedido, você sabe, você tem foco. A hora que você sai para trabalhar, você trabalha. Tem gente que sai para trabalhar e quer brincar. Tem gente que sai para trabalhar e vai ficar brincando em joguinho. Tem gente que vai sair para trabalhar para ficar conversando com a mulher no telefone. Não vai para frente. A gente tem que ter foco naquilo que a gente faz. Eu estou falando da vida espiritual, mas isso vale para toda a vida em geral. Se o teu foco não está naquilo que você está fazendo, você não vai fazer com zelo, não vai fazer com esmero, você não vai fazer bem o trabalho que você se propôs para fazer. E tem muita crente que está sofrendo hoje, não desenvolve, não é porque não tem foco. Nós temos que focalizar nessa vida. Pode passar. Mais um princípio, estar motivado espiritualmente para chegar a uma condição melhor. Ou seja, a maturidade espiritual requer motivação. Aqui Paulo fala, ele estava motivado. Motivado com o quê? Ele corria para quê? Pelo prêmio que o aguardava. Ele sabia que tinha um prêmio. Eu lembro que um dos meus focos era esse. Eu falei, muita gente ia correr para brincar, para se divertir. Tem gente que entra nas corridas, que nem esse fim de semana passou, acho que teve uma maratona aqui, né? Foi esse fim de semana, Priscila? Foi esse fim de semana, teve uma maratona, a gente viu alguns irmãos aqui que foram correr a maratona, né? Mas ninguém foi lá para ganhar, eles foram lá para se divertir. Tem gente que entra na corrida, na maratona, vai lá, brinca e chega, ninguém vai ganhar.
Mas tem gente que entra com foco. E aqui, o que Paulo está dizendo é que nessa corrida da vida espiritual, ele entrou com foco e com uma motivação. E a motivação dele era o prêmio que eu aguardava. Ou seja, ele não entrou para perder. Foi a minha atitude quando eu comecei a correr. Falei, tem gente que pode até vir aqui correr só por correr. Eu vim para ganhar. Eu vim para ganhar. Eu não vim para ser mais um. E na vida espiritual, Deus não quer que a gente seja só mais um na igreja. Ele está te chamando para que você alcance o prêmio. Deus te chamou para receber um prêmio maravilhoso. Ele quer que você corra para ganhar, né? Para que você não viva uma vida medíocre, né? O crente que não corre para ganhar está vivendo de uma forma medíocre, ou seja, na média. Está na média. Todo mundo vive assim. Não, você foi chamado para vencer. Ele não diz isso. Vós sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você foi chamado para vencer. É necessário que a gente tenha uma condição melhor para que a gente vença. Ninguém vai vencer sem se condicionar. A não ser que morra todo mundo no caminho. A não ser que não tenha um oponente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A igreja tem ou não tem oponente? E o oponente não está morto. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele está presente nesse século e que ele está dominando neste século. Mas ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Mas nós temos que crescer em santidade. Porque senão ele vai dominar. Senão ele vai andar no meio. E Satanás ele não passa assim e fala assim, não, ali tem uma igreja, não vou entrar não. Você acha que a placa de igreja vai barrar? O que separa a gente de Satanás é o que? A santidade. O que separa a minha vida de Satanás é a santidade. O inimigo não pode se aproximar de mim quando eu estou em santidade. Estamos espiritual. Pode passar. Estou acabando. Depender de Deus para chegar a uma condição melhor. Ou seja, para que eu chegue a uma condição melhor, né, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer uma série de coisas, mas eu tenho que principalmente depender de Deus. Maturidade espiritual requer dependência de Deus, porque até tudo que eu faço pela graça de Deus. Eu dependo totalmente de Deus. Para que eu me esforce, eu preciso que Deus me ajude. Para que eu tenha consciência, eu preciso que Deus me ilumine. Para que eu tenha a motivação, é necessário que Deus me prometa, que Ele tenha uma recompensa para mim. Ou seja, eu sou levado a uma condição melhor dependendo de Deus. Sem dependência de Deus, eu não posso alcançar uma condição melhor. É necessário que eu crie essa dependência dEle, porque é Ele que vai me ajudar. Olha que interessante. A palavra diz que Ele nos fez santo quando nós aceitamos Jesus. A palavra diz para a gente que é Ele que vai nos levar aos céus quando chegar o momento. Ou seja, Ele que vai nos aperfeiçoar e nos fazer perfeitamente perfeitos. E é Ele que durante esse percurso entre um lugar e outro que vai nos ajudar. Ou seja, Deus está presente onde? No princípio, no meio e no fim. Deus está sempre presente. Ele está sempre conosco. Nosso Deus é um Deus de perto, não um Deus de longe. É um Deus presente, não um Deus ausente. É um Deus vivo e real, não um Deus morto e distante. É um Deus presente. Está difícil crescer em santidade? Vai ser difícil, tem que se esforçar. Mas Deus está ali te ajudando. Você tem de ler. Amém. E para encerrar, pode passar. Conserve o que já tem e avance para uma condição melhor. No versículo aí, o versículo 16, Paulo diz isso, ele diz isso para a gente, para que a gente conserve já aquele nível de santidade, aquele nível de maturidade que a gente já chegou, né? Mas eu tenho que continuar avançando. Eu preciso então cuidar do que eu já tenho, eu preciso ter cuidado daquilo que eu já recebi, mas eu tenho que continuar o quê? Avançando, prosseguindo. Ele repete novamente,
prosseguir, né? Avance, vá adiante, esforça-te. Então eu tenho que conservar, eu preciso guardar. E como é que eu guardo agora aquilo que eu já recebi de Jesus? Foi isso que essa pessoa que me procurou lá sexta-feira falou: pastor, né, eu acho que minha fé está esfriando. O que eu preciso para aquecer a minha fé de novo? Eu falei: você precisa de algumas coisas. A primeira é a palavra de Deus. A gente precisa da palavra de Deus para que a gente conserve a maturidade que a gente já chegou, para que a gente conserve ao nível de santidade que nós já chegamos. Nós precisamos da palavra de Deus. A segunda coisa, nós precisamos de oração. Você precisa de mais oração. A oração vai te ajudar. A oração vai trazer conservação sobre a sua vida. A oração guarda o nosso coração, ela guarda a nossa vida. Nós precisamos orar. E orar não é aquela oração antes de dormir, não. Você deita lá na cama: Senhor, abençoa o meu dia, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigado pela comida que está na minha mesa, abençoa minha filha, meu filho, minha mulher. Em nome de Jesus, e achei de crente que vem desse tipo de oração. Esse tipo de oração, tem uns que nem isso, é verdade. Mas eu sou mais otimista aqui. A gente está vivendo só disso, não. A vida de oração, outro dia eu falei uma coisa aqui, a respeito de oração, foi até surpresa para algumas pessoas. Eu falei assim: vocês quando oram, depois que você acaba de falar, você dá um tempo para ouvir o que Deus quer falar com você, porque a gente acha que orar é só a gente falar. Aí a gente acaba de falar e fala amém e vai embora. Mas aí Deus fica assim: mas peraí, você me chamou para uma conversa, falou e agora mandou um amém e eu ia falar contigo e não posso. Será que essa tem sido só a sua maneira de orar? Você fala. Não, quando a gente ora, a gente precisa falar e dar um espaço de silêncio, porque Deus é um Deus vivo, Ele vai falar conosco. Dá um tempo para que Ele fale com você na sua oração. Amém. E tem gente que não está dando esse tempo. Pede, fala, agradece, ótimo. Tudo isso a palavra diz que a gente tem que fazer. E aí você dá um amém e não deixa Deus falar. Aí ele fica assim: eu ia falar contigo. Você foi embora? Não. A oração é um diálogo que a gente faz com Deus. A gente entra numa conversa. Para que a gente possa manter a nossa vida, nós temos que também jejuar. Você tem jejuado? O jejum faz com que a gente cresça espiritualmente, para que a gente se sensibilize para as coisas santas. O jejum faz parte da vida de um cristão. Eu preciso incentivar isso no meio da igreja, porque eu tenho visto que tem muita gente que tem dificuldade de praticar o jejum. O jejum é a abstinência de alimento. Aí tem gente que vai falar: não, só do alimento que come. Não, de qualquer tipo de alimento. Tudo aquilo que alimenta a nossa vida. Hoje a gente é alimentado através das informações, da internet, da televisão, a gente é alimentado através da boca. Existe muita coisa que alimenta a nossa vida. O jejum é quando a gente corta o suprimento de alimento, para que a gente possa receber só de Deus, para que a gente possa se sensibilizar de Deus. Ou seja, como é que eu faço o jejum? Eu paro de me alimentar de uma forma física ou estimulativa e dedico aquele tempo a Deus, lendo, cantando, me consagrando, pensando nas coisas de Deus. Porque se você só para de comer e não faz isso, você está fazendo dieta, não é jejum. Dieta tem muita gente fazendo, Teve um monte de gente que começou no início do ano, Jejum não é dieta. Jejum é o momento da gente se aproximar. É onde eu enfraqueço o meu corpo para fortalecer o meu espírito. Para que a maturidade espiritual seja alcançada, seja crescida, para que eu possa manter aquilo que eu já recebi do Senhor Jesus. Será que hoje você aprendeu alguma coisa aqui? Será que hoje eu consegui incentivar você a buscar a santidade? A se esforçar em crescer e ser mais maduro? Esse é o propósito desse ano na igreja. Eu preguei aqui no princípio do ano e disse, o princípio, para esse ano, o propósito desse ano é que essa igreja cresça, não em número, nós não estamos preocupados com muito evangelismo, a gente não está preocupado, nós fizemos isso no ano passou, a igreja cresceu, muita gente vem, esse é um ano de crescimento
espiritual. Esse é um momento onde a igreja precisa crescer para que o nosso convívio entre irmãos seja um convívio harmonioso, um convívio de unidade, um convívio onde haja alegria. Olha que coisa linda, vocês têm que ver. Eu amo estar aqui nessa igreja, porque eu olho para o rosto de vocês, eu vejo que aqui tem crente alegre. É uma delícia pregar na igreja. É uma delícia poder estar aqui diante da igreja e ver, porque tem lugar que eu vou e prego, eu vejo a igreja está triste, o povo só chora, o coração está doído, as coisas estão indo mal. Aqui é gostoso, eu tenho paixão de vir para esse lugar, porque aqui tem um povo alegre. Amém. Glória a Deus. É isso, maturidade cristã traz isso. Eu vejo aqui que tem irmão que às vezes está passando luta e dificuldade, e aí a gente chega, irmão, tem alguma coisa que posso fazer? Ele falou, só olha, pastor, eu estou bem, eu estou bem. Não é que ele é super-homem, não, é porque ele realmente está bem diante das circunstâncias, que está sustentado, está alimentado, está na presença de Deus, aquilo que sustenta, Deus agora, mesmo quando vem as circunstâncias e dificuldades. Amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Não. Pai, em nome de Jesus, neste momento agora, onde nós encerramos o nosso culto, eu venho clamar pela Tua presença, que venha trazer convicção nos nossos corações, Senhor, para que a gente venha aprender com a Tua palavra. Hoje aprendemos com essa passagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16, e aqui somos motivados a não estar contente com a nossa condição, buscar uma condição melhor, a termos consciência de que nós precisamos nos esforçar, de que nós precisamos estar concentrados, focados na cruz de Jesus Cristo, de que o Teu prêmio é a motivação para que nós perseveremos em crescermos na Tua presença, Senhor, onde nós sabemos que nós podemos depender de Ti em todo momento, Senhor, até para que a gente desenvolva a nossa vida cristã na terra, e que com a Tua ajuda nós conservaremos, Senhor, à medida que nós já alcançamos. Que aqui hoje ninguém venha se sentir, Senhor, diminuído ou denegrido, Deus Pai. Pelo contrário, como a Tua palavra diz, no nível em que cada um chegou, permanecer. Que o Senhor possa trazer alegria no teu coração e contentamento por onde você já chegou, mas que Ele também venha trazer uma insatisfação divina, que te leve a uma condição melhor, uma condição de mais intimidade, de mais presença, de mais vida, de mais caráter. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crescer em santidade neste lugar, Senhor. Não nos deixe nos conformar, Deus Pai. Não deixa, Senhor, o nosso coração ensoberbecer, Deus Pai. E nem, Senhor, a tendência do perfeccionismo tomar conta da nossa vida. Amém. Porque perfeito só há um. Tu és o perfeito. Glória a Deus. E é em Ti que nós focamos, Senhor. Para que um dia também sejamos perfeitos como Tu és perfeito. Pela Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé e adorar o nome do Senhor Jesus. Junto aos seus pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias.
aqui ouvindo esta palavra, encontrou convicção no seu coração de que é um pecador, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus com convicção no coração? Levante as mãos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós oramos, Senhor, pela tua igreja, Senhor, e agradecemos, Senhor, por todos aqueles que hoje aqui estão presentes, os nossos irmãos, aqueles que nos visitam, Senhor, que o teu Espírito possa continuar fazendo a obra sobre a nossa vida, meu Pai, que haja em nós o desejo de crescermos em santidade, Senhor, traz em nós uma insatisfação santa, uma insatisfação divina, meu Pai, para que nós não venhamos nos contentar com a condição que nós estamos agora, Senhor. Nós venhamos a querer uma condição melhor na tua presença, Deus Pai. Ajuda-nos a crescer, Senhor Pai querido, como crentes, como irmãos e como filhos de Deus neste lugar, Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, durante esta semana, Pai. Cuida dos teus filhos, Senhor, nesta semana. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que participam conosco hoje aqui, Senhor, Pai querido. Eu espero, Deus Pai, que o teu Espírito Santo venha de encontro às necessidades de cada pessoa que hoje esteve aqui, Senhor. Faça a obra, Senhor, conforme te apraz, Deus Pai. E toda honra, louvor e glória daremos ao teu nome. Levante as tuas mãos ao céu, que de lá vem a bênção. O amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, até a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Quarta-feira nós temos aqui o nosso cooperativo para os 8 horas. Carimba pra ela. Tá ali o carimbo. Na casa do